Bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele nos oferece mais uma oportunidade de estarmos aqui para cultuar o seu santo e maravilhoso nome. Amém, amado? Você que tem uma Bíblia ou vai acessar no teu celular, Evangelho de João, capítulo de número 8. João, capítulo 8, a partir do verso de número 30. João, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso de número 30. Glória a Deus. Diz assim o texto: falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Entendendo que tanto o objetivo de Deus, como deve ser o nosso, é de sermos verdadeiramente livres. É não termos nada nos aprisionando, nos impedindo de sermos prósperos, de sermos abundantes. Então, o trabalho e o agir de Deus é para verdadeiramente nos libertar de toda situação, de todo o poder das trevas e nos fazer pessoas livres. E esse deve ser o nosso objetivo também, desejar do fundo do nosso coração sermos verdadeiramente livres. Amém, amado? Então, se existe alguma coisa na tua vida, no teu coração, na tua história, que está te aprisionando, te impedindo de chegar aonde Deus quer que você chegue, de concluir alguma coisa, algum projeto na sua vida, então verdadeiramente Cristo quer te libertar nessa noite, arrancar de você, de nós, de cada um de nós, toda sorte de impedimento, para nos fazer verdadeiramente livres. Porém, entretanto, o Senhor Jesus vai condicionar a verdadeira liberdade com o conhecimento da verdade. Então eu preciso conhecer a verdade de Deus, e a partir da verdade de Deus aplicada na minha vida prática, eu serei verdadeiramente livre. Esse deve ser o anseio da nossa alma, do nosso coração, porque assim é a vontade de Deus. Amém, amado?
Mas qual é a verdade que nós precisamos conhecer? Nós precisamos entender algumas coisas importantes, algumas colocações, algumas pontuações importantes. Primeiro, em Adão, e por causa da queda de Adão, a humanidade ela foi reduzida e ela se tornou uma velha criação. Uma velha criação. E a humanidade que se tornou uma velha criação também está vivendo e habitando num mundo velho. Uma velha criação em um mundo velho, cujo príncipe desse mundo é Satanás. Então entenda essa questão. Esta é a verdade que nós precisamos conhecer. Em Adão, toda a humanidade envelhece e se torna uma criação velha. O velho homem, a velha humanidade, em um mundo velho, cujo príncipe desse sistema chamado mundo é Satanás. Se você adiantar um pouquinho aí, 2, 3 páginas, em João, capítulo 12, versículo 31, Cristo vai revelar essa verdade. Ele diz assim, João 12, 31, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Então entenda isso. Em Adão, a humanidade se tornou uma velha criação. Em um mundo velho, um sistema corrompido, cujo príncipe é Satanás. E o pior de tudo, que quando o homem cai e leva toda a humanidade com ele, ele também permite entrar no sistema da sua vida o pecado e a morte. Então agora o homem é uma velha criação, vivendo num sistema velho, chamado mundo, e coabitando com o pecado e a morte. Então todo ser humano que vem ao mundo, ele já é uma velha criação, apenas pelo fato dele nascer da carne e do sangue. E ao se tornar uma velha criação, ele vai coabitar com o pecado e a morte. Já vem no seu DNA, no seu nascimento, ele já nasce assim. Isso vai ficar evidente a partir do seu crescimento. Fica muito claro que o pecado e a morte está dentro dele, coabitando com ele. Essa é uma verdade que as pessoas têm dificuldade de assimilar. Mas lembre-se, Jesus Cristo disse que a nossa verdadeira libertação passa pelo fato de conhecer a verdade. Amém, amado? Eu ignorar isso não vai alterar nada. Se eu declarar não, uma criança nasce santa, pura, e ela não tem o pecado, ela não tem a morte. É a minha declaração versus a declaração da palavra de Deus, do próprio Deus e do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para Nicodemos: o que nasce da carne é carne. Então já vem no bojo da sua existência
essa habitação na sua vida, na sua existência. Ele já nasce com o pecado e a morte. Então a verdade é que em Adão a humanidade se torna uma velha criação. O mundo se corrompe e se torna velho. Lembra o que Deus disse para Adão? Por causa de ti, a terra está amaldiçoada. Então é um homem velho, vivendo no mundo velho, cujo príncipe desse mundo é Satanás, e habitando no seu íntimo, no seu interior, o pecado e a morte. Então nós descrevemos esse quadro, embora seja um quadro assustador, é a verdade, amém, amado? Amém. É a plena verdade. Conhecereis a verdade. Então a verdade é que tudo se torna velho. E aquilo que está velho está prestes a acabar. E não está nos planos de Deus. Deus não vai tratar com essas coisas velhas. O homem velho, um mundo velho, o príncipe desse mundo, o pecado e a morte. Então, veja, o que passa a existir é tudo aquilo que é contrário ao plano original de Deus. Satanás, ele se aproveita da queda do homem para escravizar o homem. O homem se torna um escravo de um sistema pernicioso, de um sistema caído, de um sistema deturpado, de um sistema perverso. Eu preciso conhecer essa verdade para mim ser verdadeiramente livre, porque a verdadeira libertação me coloca de novo no encontro daquilo que é o propósito original de Deus para a minha vida. Amém, amado? Então veja, como é que Deus vai tratar o velho homem, o velho mundo, Satanás, o pecado e a morte? Não há como trabalhar, não há como modificar isso. O maior desastre da nossa vida é imaginar que Deus trabalha com reforma, que Deus pega alguma coisa velha e melhora aquilo. Por isso que nós só podemos ser verdadeiramente livres se nós verdadeiramente conhecermos a verdade. Então a verdade é que Deus tem sim um plano para o velho homem, para o velho mundo, para Satanás, para o pecado e a morte. Deus vai trabalhar com todos eles. E eu preciso conhecer a forma como Deus vai trabalhar essa realidade. Um velho homem, um velho mundo, cujo príncipe é Satanás, mais pecado e morte. Deus não pensou no pecado, Deus não pensou na morte, Deus não pensou em um príncipe para um sistema caído, e nem Deus pensou sobre um homem caído.
Tudo que Deus faz é perfeito, e tudo que Deus faz vai glorificar o seu nome, a sua glória. Amém, amado? Então está aqui: humanidade caída, mundo caído, Satanás trabalhando com um homem caído e uma humanidade caída e um mundo caído. Pecado e morte, destruindo a humanidade, corrompendo a humanidade, levando o homem a viver longe daquilo que é o propósito maravilhoso de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Homem vazio, mundo vazio, Satanás, pecado e morte. Cristo, Ele vai introduzir uma nova criação. Essa é a verdade. Ele vai introduzir uma nova criação, um novo reino, um novo mundo. Amém, amado? Completamente livre do diabo, do pecado e da morte. Olha o trabalhar de Deus, amado. Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir. E por causa da ação do diabo em roubar, matar e destruir, nós temos um homem velho, uma humanidade velha, um mundo velho e o pecado e a morte dividindo espaço com a humanidade. Incrível isso. Não dá para criar um quadro mais funesto, mais terrível. Cristo vem para trazer vida em abundância. Amém, querido? Completamente ao contrário. Então ele vem para gerar uma nova criação, uma nova humanidade, um novo reino, um novo mundo. Ele vem para destruir Satanás, o pecado e a morte. Tudo isso está em Cristo. Cristo vem do céu para fazer nova todas as coisas. Não é para melhorar nada, não é para tentar recuperar nada, é para fazer nova todas as coisas. Amém, amado? Essa é a verdade. Eu preciso me apegar a essa verdade. Eu não posso ser prisioneiro do pecado. A morte, o pecado não pode estar mais em mim. Eu quero ser livre, verdadeiramente livre. Amém, amado? Cristo veio desfazer as obras do diabo, julgar o pecado e matar a morte, e gerar uma nova criação e trazer o reino em lugar de um mundo carcomido pelo pecado. Então agora nós temos em Cristo a introdução de uma nova criação, um novo reino, um novo mundo, diabo julgado e vencido, o pecado julgado e vencido, a morte destruída, para que tudo se faça novo. Amém, amado? Tudo novo. É interessante se você ler Colossenses 1,13, que diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém.
Não presta atenção na verdade. Ele nos libertou de um império, irmão, de algo grande. Satanás, ele desenvolveu e formou um império no planeta, império das trevas, o império do mal, o império da escravidão. Então Cristo nos libertou de um império, do império das trevas, e nos transportou para um reino novo. Amém, amado? Isso já aconteceu. Olha como a verdade deve fluir em nós. Não devemos esperar que Ele nos transporte. Ele já nos transportou, já estamos lá. De sorte que em Cristo nós não pertencemos mais ao sistema chamado mundo. Amém, amado? Jesus disse: eu não sou do mundo. É claro, Ele jamais seria de um sistema tão perverso como é o mundo. Ele disse: eu não sou do mundo, e vocês também não são do mundo. Então nós, em Cristo Jesus, fomos libertos do império das trevas, fomos libertos de Satanás, libertos do pecado, libertos da morte, e fomos transportados para o reino do amor de Deus. Amém, querido? A verdade, ela tem que transcender a mentira. E muitas vezes nós vivemos uma mentira. Parece que nós sentimos que nós ainda somos do mundo, estamos no mundo. E temos até uma percepção das coisas do mundo, e conversamos como se nós fôssemos desse mundo. A nossa conversa deve girar em torno do céu, da glória, do reino, do nosso habitat, do lugar para onde nós já fomos transportados. Amém, irmão? Essa é a verdade que precisa imperar em nós. Então, se alguém te perguntar da onde você é, você deve dizer: eu sou do reino de Deus. Eu já estou inserido no reino de Deus. Eu fui transportado desse império das trevas, desse sistema mundano, e eu já estou no reino de Deus. Amém, amado? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmão? Olha a verdade. A verdade é que em Cristo todas as coisas se fazem novas. Um novo homem, uma nova humanidade, um novo mundo, que é chamado de o reino de Deus, aonde nós já estamos. Nós temos que vivenciar isso no nosso coração, e declarar, e conviver com essa glória, como alguém que já habita nas regiões celestiais com Cristo. Amém, querido? Porque se nós estamos em Cristo, onde Cristo está, nós estamos. Amém, amado? Essa é a verdade. Mas o príncipe desse mundo, ele vai trabalhar de tal forma que nós não tenhamos essa percepção.
Quando Paulo diz que nós não somos guiados pela nossa vista, mas pela fé, ele está declarando que pela fé eu já vivo, eu já estou, eu já participo da glória e do reino de Deus. Amém, querido? Eu já estou. Isso está resolvido para mim. E deve estar resolvido no seu coração. Pastor, mas nós estamos habitando nesse mundo, nós temos um endereço, nós temos até um CEP, nós temos ainda, estamos convivendo com esse mundo. Pela fé, nós já não estamos, pela fé, a Bíblia declara que nós já não estamos no mundo. A Bíblia declara que nós já fomos transportados. Então, meu coração tem que gerar isso em mim. Mas ele só vai gerar a partir do momento que eu sou gerado de novo. É algo que somente um homem espiritual consegue discernir. Amém, irmão? Por isso que Paulo declara, na carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 a seguir, que o homem natural, ele não consegue discernir isso. O homem natural, ele não tem uma percepção disso. Ele se sente no mundo, ele convive no mundo, ele compactua com o mundo, ele se aliança com o mundo, porque ele não tem uma percepção. Mas o homem espiritual, ele tem um discernimento que mostra para ele que tudo que tinha que acontecer na vida dele já aconteceu, de sorte que agora ele sabe que ele é uma nova criação, que ele nasceu de novo, que ele é templo e morada do Espírito Santo e que ele já está no reino. Amém, amado? Somos desafiados a receber tudo isso pela fé, porque Cristo ali na cruz, Ele consumou toda essa realidade. Entenda, a cruz é o lugar aonde Deus vai destruir tudo que é velho. Entenda isso no seu coração. A cruz é o instrumento da destruição de tudo que é velho, de tudo que está desligado de Deus, de tudo que se perdeu. Então, lá naquela cruz, em Cristo, Deus vai destruir o poder do pecado, Ele vai destruir o velho homem, Ele vai destruir Satanás, ele vai destruir morte e pecado. Naquela cruz, tudo é destruído, tudo que é velho, tudo que não presta, tudo que está desassociado de Deus, vai ser consumido naquela cruz. Aquela cruz é o instrumento onde Deus destrói tudo que está desalinhado ao seu propósito. Amém, amado? E naquela cruz, Cristo vai morrer, levando consigo todos os nossos pecados, e levando consigo o velho homem. E naquela cruz, Satanás é exposto publicamente, e é vencido naquela cruz. O pecado é vencido na cruz, e a morte é vencida na cruz, porque a partir de Cristo, nós já não morremos mais. Amém, amado? O Senhor Jesus vai dizer isso aqui. Em João 8, versículo 51. Presta atenção, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém? Cristo diz:
Irmãos, olha a glória na qual nós estamos inseridos em Cristo. Presta atenção nisso. Em Cristo, Ele matou o meu velho homem, Ele me libertou do poder de Satanás, Ele me libertou do poder do pecado e da escravidão, e agora Ele me liberta da morte. Ele está declarando que nele ninguém morre mais. Amém, amado? Aleluia. Você pode alegar que você já viu crente morrendo. Crente não morre. Você viu errado. Você viu errado. Só o ímpio morre. Porque morte é o desligamento do homem de Deus, que é a fonte única e última de vida. Então Cristo nos liga novamente a uma fonte perene de vida, de sorte que agora nós estamos incluídos em uma fonte eterna de vida, e a morte não tem mais poder sobre a nossa vida, e a morte não pode nos matar mais, porque nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então veja, na cruz tudo é destruído, nada vai ser aproveitado. Cristo vai morrer levando consigo todo o poder do mal, tudo que não presta, e Ele vai ressurgir. Quando Ele vai ressurgir, Ele ressurge trazendo todas as coisas novas. Ele ressurge trazendo um novo homem, criado à imagem da semelhança de Deus, um homem espiritual. Ele traz da morte um novo homem, Ele traz o reino de Deus aonde esse homem vai ser inserido. Então um novo homem, um novo reino, que é o nosso novo mundo, onde nós somos inseridos para já estar com Ele para sempre, livre da morte, livre do pecado. Amém. Agora, existem algumas questões que nós precisamos tratar aqui. Se eu perguntar, quem quer a vida eterna? Todos nós vamos desejar. Quem quer ser um novo homem, uma nova humanidade? Todos nós. Quem quer estar livre do império das trevas? Todos nós. Quem quer estar livre do poder do pecado? Todos nós. E quem quer estar livre da morte? Todos nós, naturalmente. Agora veja, o texto que nós lemos, e nós vamos voltar agora, porque isso foi uma introdução para nós entendermos o que é que Cristo está dizendo. Cristo está diante de uma humanidade caída, carcomida pelo pecado, naufragada no pecado. Ele é a luz que veio ao mundo, diante de uma humanidade que está em trevas. Então Ele olha para aquela humanidade morta, destruída, velha, carcomida pelo pecado, e Ele diz: se eu libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Ele grita isso. Ele anuncia as boas novas de Deus. Deus está entrando agora com um projeto de salvação em Cristo, amém, amado? Então Ele vai gritar para que as pessoas entendam que Deus está agindo, que Deus está trabalhando na salvação da humanidade. Atenção! Se eu libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Então nós dissemos que a condição primária
para a libertação é conhecer a verdade. Qual verdade nós conhecemos hoje? Que a humanidade estava caída, que todo homem sem Cristo está caído, está no pecado, está na morte, está condenado, está destituído. E que Cristo vem introduzindo as coisas novas, trazendo um novo homem, trazendo salvação, trazendo a glória e já nos levando para o reino. Amém, amado? Mas qual é a reação dessas pessoas? O problema está na reação das pessoas. Elas declaram: nós não somos escravos de ninguém. Querido, o maior desastre da nossa vida é estarmos diante da revelação que pode nos salvar e nós alegarmos que não precisamos dessa salvação. Deus está propondo àqueles homens o caminho da salvação. Se vocês permitirem, se vocês me conhecerem, se vocês compreenderem a verdade é que vocês estão perdidos, a verdade é que vocês estão escravizados, mas eu posso libertar vocês. Amém, querido? Se eles dissessem: sim, Senhor, somos escravos e queremos liberdade, a obra de Deus se consumiria ali facilmente, gloriosamente. Mas eles alegam: nós não somos escravos de ninguém. É interessante que não precisaria ser muito inteligente para entender que naquele momento que eles dizem: nós não somos escravos de ninguém, eles estavam humanamente escravizados por Roma. Se você olhasse ali, você ia encontrar cobradores de impostos de Roma, arrancando do povo de Israel todos os seus bens, escravizando seus filhos e destruindo todos aqueles que se opusessem ao poder de Roma. E além de tudo, eles só estavam escravos de Roma porque eles eram escravos do pecado primeiramente. Então bastava ter um pouco de bom senso para declarar: é verdade, Cristo, nós somos escravos de Roma, nós somos escravos do pecado. Se Deus te enviou para nos libertar, estamos aqui, opera em nós a tua libertação. Amém, amor? E Jesus disse assim: vocês são escravos e são filhos de Satanás, escravos do pecado, servos do pecado, e ainda são filhos do diabo. Não tinha como descrever uma situação mais terrível para aquele povo. E mesmo diante disso, eles continuavam alegando que não precisavam de Cristo, que eles não queriam Cristo. Veja, se Deus está agindo em Cristo, rejeitar Cristo é rejeitar todo o propósito de Deus. Isso vai ter um ônus terrível. Se você pode ser livre, deixa Cristo te libertar, mano. Se você está ouvindo isso e sente que ainda é escravo do pecado, de vícios, de alguma coisa que não condiz com o Filho de Deus, com um habitante do reino, em nome do Senhor Jesus,
Não se rebele contra a palavra, pois a palavra está sendo liberada por amor à tua vida. O amor de Deus é nos libertar. O amor de Deus é nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Amém, amado. Há um pequeno problema aqui. Cristo é o caminho, a verdade, a vida, a porta, a luz. Ele é tudo. E Ele nos convida a permitirmos que Ele gere em nós uma nova criação. Mas lembre-se de que nós falamos que a cruz é o instrumento de Deus para destruir tudo que é velho. Amém, amado? Lembra quando Cristo dizia assim: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é um instrumento de... Cruz é um instrumento de... Um dia nós vamos conseguir. Cruz é um instrumento de morte. Combinado? Cruz é um instrumento de morte. Ninguém toma sua cruz para se divertir, para passear ou para viver qualquer tipo de realidade. A cruz, ela só fala de uma coisa: morte. Mas morte do que, amado? Diga assim: morte do velho. Então a cruz é um instrumento de libertação, de poder, para me libertar do poder do velho, para me libertar do poder do pecado, para me libertar do poder da morte, para me libertar do poder do império das trevas. Eu preciso desesperadamente dessa cruz, para que nessa cruz eu seja transformado. Amém, amado? Mas veja, existe a cruz e existe a ressurreição, porque na ressurreição é que todas as coisas são consumadas e reveladas, tudo se faz novo a partir da ressurreição. Se Cristo tivesse morrido naquela cruz e não tivesse ressuscitado, Paulo disse que a nossa fé era vã, que nós estaríamos ainda no pecado e que nada teria acontecido. Paulo declara que a ressurreição é a aprovação real, é aquilo que Deus revela, que na ressurreição tudo aquilo que foi prometido na cruz vai se tornar real na nossa vida. Amém. Então a ressurreição é o atestado de que tudo que aconteceu na cruz é real, é verdadeiro. Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, não fomos perdoados, continuamos no pecado, estamos destituídos da glória de Deus e condenados para sempre. Então, cruz, instrumento de destruição de tudo que é velho, de tudo que não presta. Cruz, lugar de julgamento de Satanás, do pecado e da morte, destruição do velho homem. Amém? Ressurreição, atestado de Deus de que tudo se fez novo na minha vida, na sua vida. Amém? Porém, entre a cruz e a ressurreição existe uma sepultura. Então, entre a cruz e a ressurreição existe uma sepultura, o lugar da morte. A nossa dificuldade é que quando nós lidamos com essas questões, nós gostaríamos assim que Cristo viesse e nos reformasse, desse um up na nossa vida.
melhorado. Eu já era um cara bom, agora Cristo chegou, me ensinou algumas coisas aí, deu uma melhorada no meu visual, na minha vida, e agora eu sou melhor ainda do que eu já era. Eu era bom, agora eu sou melhor ainda. E vida que segue, Cristo lá, eu aqui, Deus lá cuidando de mim lá de longe, né, mano? Gostoso, né? Eu andando aqui, Deus lá de longe, olhando para mim, se der alguma coisa errada, Ele vem, dá uma ajuda, mas sem assim um comprometimento muito grande. É interessante que o povo de Israel, no tempo de Moisés, eles viram que Deus falava com Moisés, que a presença dele se manifestava ali na tenda onde Moisés estava, e eles desejaram também ter um contato imediato com Deus. E Deus é bom. Ô Moisés, vamos marcar um dia aí para a gente se encontrar com esse povo. Manda o povo se santificar. E no dia tal, manda eles estarem ali perto do monte. Eu vou descer no monte e está tudo resolvido. A questão é que quando Deus vem, a presença de Deus só pode ser suportada por alguém que foi transformado. Amém, irmão? Irmão, ninguém suporta a presença de Deus se não foi transformado para estar na presença de Deus. Porque as coisas velhas vão ser consumidas, sempre. Então, primeiro eu tinha que ser transformado em alguém novo para estar diante de Deus. Então Deus vem lá no monte, e o monte, ele vai sentir a presença de Deus. Imagine uma montanha fumegando, parece que é um vulcão que vai entrar em erupção, um barulho ensurdecedor, relâmpagos, trovões, e lá vem a glória de Deus descendo. O povo, quando viu isso, saiu correndo e declararam: Moisés, nós não queremos ouvir Deus, nós não queremos Deus, fale você conosco, mas não fale Deus conosco. Então veja, há uma cruz, e a cruz é uma glória, querido. A cruz é o lugar da libertação total da nossa vida. É lá na cruz que o nosso velho homem vai finalmente morrer. Aquele escravo do pecado vai morrer ali na cruz. Aquele ser maléfico, amaldiçoado, pecaminoso, vai morrer naquela cruz. E quando ele morre, uma coisa que eu quero que você entenda, o que é que vai acontecer na sua vida. A partir da ressurreição, Cristo traz você, presta atenção nisso, Ele vai trazer você, como se você nunca houvera pecado na vida. Amém, amado? Ele vai trazer você no estado original, que é o propósito de Deus: santo, transformado, justo, maravilhoso, redimido. Amém, amado? Um ser de luz, imagem da semelhança do Altíssimo. É essa a proposta da cruz, mas a cruz tem que me levar a uma sepultura, ao fim da minha vida velha. A cruz fala de morte, de abrir mão de tudo que eu era. E esse é o desafio
E essa é a dificuldade. E esse é o problema. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com aquilo que nós somos. E nós estamos imaginando que no fim vai dar certo, que no fim nós vamos ser salvos sendo velhas criaturas. No pensamento de Deus, a única coisa que se pode fazer com uma velha criatura é matar. Ele nunca pensou em reformar, é destruir, para gerar algo novo. Então algo novo só pode surgir quando o velho é destruído. Amém, amado? Eu sei que a gente ouve isso e vamos ouvir isso muitas vezes. Mas todas as vezes que nós ouvimos, nós ficamos pensando no nosso homem velho e ficamos com dó de nos entregar realmente. Parece que nós temos a sensação de que se tirar o nosso homem velho, aquilo que nós somos em natureza, não vai sobrar nada. Deus queira que não sobra nada, que realmente tudo seja consumido. Aliás, nem pode sobrar nada. Amém, irmão? Mas essa ação da cruz, ela depende da minha inclinação, do meu desejo, da minha disposição. Amém, irmão? Eu quero ou eu não quero. É isso que eu quero de fato ou não quero. Então a sepultura, o túmulo, ele fala do fim daquilo que eu sou. Mas ele é necessário porque é através dele que vai haver a ressurreição. Amém, querido? Cristo ficou 3 dias no túmulo, enquanto toda a obra estava sendo consumada. Ele passou por todo um processo que nós precisamos passar. Quando ele ressurge trazendo uma nova humanidade, o reino de Deus. Pecado, morte, Satanás já foram destruídos, não tem mais poder algum. Aqueles que creram em Cristo recebem uma nova vida, e nessa nova vida não há mais o pecado, não há mais a morte. Ele disse: aquele que crê em mim nunca mais morrerá. Amém, irmão? Porque a vida eterna já entrou nele. Você já parou para pensar nisso, querido? Novo homem, novo coração, Espírito Santo, eternidade, a vida eterna dentro de nós, apenas aguardando o momento em que voltaremos para o nosso lar, voltaremos para o nosso Pai, voltaremos para o Éden, voltaremos para o estado original. Esse é o agir de Deus, esse é o trabalho de Deus, esta é a verdade de Deus para nós. Por isso Jesus diz: se você conhecer essa verdade é que vai te libertar. Amém, amado? Eu não sei como você lida com isso, eu só posso saber de mim. Mas eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por tudo que a cruz fala, por tudo que Cristo fala nessa cruz. Toda vez que eu tenho que pregar, eu tenho que falar sobre isso, porque é algo que está no meu coração, no meu íntimo. É algo que me consome, mas é algo que me alegra muito, saber que Deus, no seu infinito amor,
proveu uma tão grande salvação, nos deu a oportunidade de sermos novos, de sermos transformados, nos deu a oportunidade de entrarmos no seu reino, de participarmos da sua eternidade. Amém, amado. Que Deus abençoe o teu coração, a tua vida. Eu convido você a estar em pé na presença do Senhor, porque nós precisamos orar em cima desta palavra. Precisamos conversar com Deus. Amém, amado? Que Deus abençoe teu coração em nome do Senhor Jesus.